Você já sentiu que Deus ficou em silêncio? Você ora, clama, espera, mas nada acontece, nenhum sinal, nenhuma resposta, nenhuma mudança. É como se o céu estivesse fechado. Se você já viveu ou está vivendo esse momento, fique até o final, porque hoje você vai entender algo que quase ninguém ensina. O silêncio de Deus não é abandono. Na maioria das vezes, é o lugar onde Ele mais trabalha. Hoje nós vamos falar sobre uma das fases mais difíceis da vida cristã, uma fase que quase ninguém gosta de enfrentar, uma fase que testa a fé, o coração e a perseverança. Hoje vamos falar sobre quando Deus se cala. Esse vídeo não é para quem busca respostas rápidas, não é para quem quer soluções imediatas, é para quem está cansado de esperar, para quem continua orando, mesmo sem sentir nada, para quem continua crendo, mesmo quando o céu parece fechado. Talvez você esteja vivendo dias em que ora e não sente paz, ora e não sente direção, ora e parece que suas palavras não passam do teto. Se esse é o seu caso, esse vídeo é para você. Aqui você vai entender com clareza por que Deus permite períodos de silêncio na nossa vida, o que a Bíblia revela sobre esses momentos difíceis e principalmente o que fazer para não perder a fé enquanto Deus ainda não responde. O silêncio machuca. Machuca porque nós esperamos respostas, esperamos sinais, esperamos algum tipo de confirmação. E quando Deus se cala, surgem perguntas profundas no coração. Será que Ele me ouviu? Será que fiz algo errado? Será que pequei sem perceber? Será que Deus se esqueceu de mim? O silêncio é perigoso porque nele a mente começa a falar mais alto do que a fé. É no silêncio que a dúvida cresce. É no silêncio que o medo ganha voz. É no silêncio que a fé é colocada à prova. Muitas pessoas não abandonam a fé porque Deus disse não. Elas desistem porque Deus não disse nada. Mas preste atenção nisso agora. Deus nunca se cala por descaso. Deus nunca se cala por indiferença. Deus nunca se cala porque deixou de amar você. O silêncio de Deus tem propósito, mesmo quando dói. A Bíblia não esconde o silêncio de Deus. Ela mostra com honestidade. Jó perdeu tudo em pouco tempo. Perdeu seus filhos, perdeu seus bens, perdeu sua saúde, perdeu sua dignidade. Jó orou, Jó chorou, Jó questionou. E por muito tempo Deus se calou. Capítulo após capítulo, só havia dor, confusão e perguntas sem resposta. Mas quando Deus finalmente falou, Jó entendeu algo poderoso. O silêncio não era punição. O silêncio era revelação. Era Deus ampliando a visão de Jó sobre quem ele realmente é. José recebeu um sonho de Deus, um sonho grande, um sonho de governo. Mas antes da promessa se cumprir, vieram os processos. O poço, a traição dos próprios irmãos, a prisão injusta, o esquecimento. Anos de silêncio. Anos sem explicações, anos em que parecia que Deus havia desaparecido. Mas quando Deus agiu, Ele agiu por completo. José saiu da prisão direto para o governo. O silêncio o preparou para sustentar o peso da promessa. Davi foi ungido rei ainda jovem, mas passou anos fugindo como criminoso. Dormiu em cavernas, viveu perseguições, enfrentou traições profundas. Muitos dos salmos que hoje nos fortalecem nasceram nesses momentos de silêncio. Davi aprendeu algo que precisamos aprender hoje. O silêncio de Deus não anula a unção de Deus. Houve um período em que Deus ficou 400 anos em silêncio, do profeta Malaquias até João Batista. Nenhuma palavra profética, nenhuma visão, nenhuma revelação. Parecia que Deus havia parado de falar com Israel. Mas aquele silêncio não era ausência, era preparação. Quando Deus decidiu quebrar o silêncio, Ele não enviou apenas uma mensagem, Ele enviou Jesus. O maior milagre da história nasceu depois do maior silêncio. Deus se cala porque nem tudo na vida pode ser explicado com palavras.
Há momentos em que nenhuma resposta seria suficiente. Há dores que não se resolvem com explicações, apenas com processos. Algumas coisas não são para serem entendidas, são para serem vividas, enfrentadas e atravessadas. Deus se cala porque a fé precisa amadurecer sem muletas, sem sinais visíveis, sem confirmações imediatas, sem garantias humanas. Enquanto há sinais, há dependência dos sinais. Mas quando eles somem, a fé aprende a se apoiar apenas em Deus. Deus se cala para fortalecer a sua confiança. Não a confiança no que Ele faz, mas a confiança em quem Ele é. Ele se cala para tocar em áreas internas que você nem percebe que existem, para curar feridas antigas, para alinhar emoções, intenções e motivações. Deus se cala para ensinar você a depender dele, e não apenas das respostas que ele pode dar. Porque se Deus respondesse tudo imediatamente, você não aprenderia a descansar, você não aprenderia a esperar, você não aprenderia a confiar. E a verdadeira fé não nasce quando Deus fala, ela se fortalece quando ele se cala. Existe um padrão bíblico claro: promessa, silêncio, cumprimento. O problema é que muitos desistem no silêncio. O silêncio é o lugar onde a fé amadurece, onde o caráter é moldado, onde o propósito é alinhado. O que você chama de atraso, Deus chama de preparação. Quando Deus se cala, continue orando mesmo sem vontade, continue fiel mesmo sem recompensa, continue obedecendo mesmo sem entender. Continue esperando, mesmo cansado. O silêncio revela se você quer apenas a bênção ou se você ama o Deus da bênção. Talvez você esteja exausto, talvez esteja no limite da fé, mas escute isso com atenção agora. O silêncio não significa que Deus saiu, significa que Ele está trabalhando em silêncio. Deus está mais perto do que você imagina. Senhor, há corações cansados ouvindo essa palavra agora. Ensina-nos a confiar quando não ouvimos Tua voz, a esperar quando tudo parece parado, a permanecer quando o silêncio dói. Que nossa fé não morra no silêncio, mas cresça dentro dele. Em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra falou com você, escreva "Eu espero em Deus" nos comentários. Inscreva-se no canal e caminhe conosco rumo ao propósito que Deus preparou para a sua vida.